Olá, está começando o RCTV Notícias, eu sou Vanessa Brolo, sempre trazendo para você informação de qualidade e hoje eu recebo aqui, tenho a honra de receber o Dr. Júlio Luckmann, seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pelo carinho e pela oportunidade. Um prazer recebê-lo. Gente, o Dr. Júlio é neurocientista e fitoterapeuta e hoje ele veio fazer um alerta para a nossa saúde em relação à água. Você sabia que muitas doenças silenciosas, como dores de cabeça e cansaço, podem ser causados pela ingestão de água contaminada? É isso mesmo, doutor? A nossa água é essencial para a nossa vida, né? 70% do nosso corpo basicamente é composto de água. E a gente, quando vai pensar em melhorar a saúde de uma pessoa, a gente sempre começa por aquilo que tem maior disposição no corpo, que é justamente a água. E a água hoje que chega para a gente, ela chega já com um padrão de qualidade das empresas que fazem o processo de desinfecção, né? Mas quando a gente pensa nessa ideia de desinfecção, a gente já está dizendo que a água está infectada, Sim. né? Então, o processo de desinfecção, ele é um processo que torna essa água potável, porém, em termos de qualidade, ela não é a melhor água do mundo. Então, é importante que a gente possa fazer algum tipo de tratamento, passar por algum tipo de purificação na nossa casa, até porque tem questões que envolvem o processo da água em termos de contaminação que não dependem da empresa que faz a desinfecção. Até isso. Depende da nossa casa. Como é o caso, por exemplo, de algumas substâncias que ficam dentro da nossa caixa d'água, que deveria ser limpa a cada 2 meses, mas que tem gente que nem sabe o que é isso, né? Meu Deus, a cada 2 meses, com certeza as pessoas não limpam. Talvez anualmente, né? E qual o tipo de contaminação que vem que até as empresas não têm esse poder de tirar? Para poder fazer a desinfecção de água, nós temos que fazer o uso de alguns produtos, como é o caso do cal, em alguns casos o flúor, o iodo, que são substâncias que, por mais que a gente tente fazer o processo de filtragem ou de evaporação dessas substâncias, elas sempre estarão contidas na nossa água. Então, quando ela chega na nossa casa, e uma coisa importante, quanto mais próximo da estação de tratamento você mora, maior a quantidade dessas substâncias, porque como elas são, algumas delas, como é o caso do cloro, são voláteis, então elas vão se perdendo, elas vão evaporando durante esse processo até chegar na nossa casa. Mas quanto mais perto você está, mais cloro você vai ter na água. E hoje a gente já tem estudos bem interessantes mostrando que o cloro, na quantidade que a gente tem ali na água, ele não é suficiente para fazer nenhum mal para a gente naquele momento. Mas imagine uma vida inteira, né? 20, 30, 40 anos consumindo essa água clorada, ela vai acabar interferindo, por exemplo, no funcionamento da nossa tireoide. Então, tireoide, as glândulas endócrinas, o nosso intestino, a nossa microbiota intestinal, a nossa pele. A gente tem muito problema de pele por causa de água clorada. Então, assim, as empresas fazem o melhor que elas podem. Mas a gente pode fazer também algo por nós, como é o caso de limpar a caixa d'água, não tomar água direto da torneira, ter um bom purificador em casa, né? Então, isso que eu ia te perguntar agora. Quais são os cuidados em casa? Esse purificador é bom? Filtro de barro é bom? O que é o melhor para purificar água em casa? Olha, eu vou te dizer o seguinte, qualquer coisa que a gente faça para melhorar a nossa água será muito bem-vindo. Então, qualquer processo que eu faça já será excelente. No entanto, se a gente for pensar do ponto de vista técnico, um filtro ele não se compara a um purificador, porque a ideia do filtro justamente é reter partículas grandes. Então, por exemplo, um lugar que a água tenha muito barro ou que ela tenha muita matéria orgânica, um filtro será excelente. Nosso filtro de barro é considerado, né, um dos melhores do mundo, porém, contudo, entretanto, para uma água que nós tínhamos há 20 anos atrás. A água que nós temos hoje tem fármacos, tem remédio. Nós tivemos aí no início do ano, por exemplo, cidades vizinhas nossas aqui, que a gente detectou cocaína na água, né? Então você imagina a quantidade de coisas que nós temos ali na água. Então o purificador, ele já tem uma função melhor. Ele já vai fazer essa limpeza, ele vai fazer essa retenção de agrotóxicos, de fármacos, de pesticidas, né? Que são coisas que com o passar do tempo vão acabar acumulando no nosso organismo. Doutor, tem uma coisa meio antiga, até o pessoal fala de ferver água. Adianta isso, de ferver a água para ela ficar pura? Não. Quando a gente ferve a água, claro que se você tiver numa condição entre você não saber que água que você está tomando e tomar uma água fervida, é infinitamente melhor tomar água fervida. No entanto, a água fervida, ela desestrutura as moléculas da água e ela não necessariamente consegue eliminar todos os patógenos. Então, se você tiver um patógeno que esteja ali associado, por exemplo, a um pequeno grânulo de barro que está lá na água, a gente não consegue matar ele. Então, assim, melhor mesmo é você ter uma água de qualidade que tenha passado por um purificador.
Excelente, certo. disso a E gente nem é tão difícil e nem é tão difícil ter um purificador hoje em dia, né? Então, É um investimento que investimento. é o tipo de coisa que vale muito a pena a gente ter em casa, Uhum. porque o quanto você vai gastar com uma enfermidade causada por uma água contaminada, além de todo o estresse que você vai ter Sim, ali com sim. o processo, né, e o risco de vida que você tem Sim. com isso, você ainda tem ali um investimento que você pode utilizar para a sua casa toda, para a sua família, para as plantas que você tem em casa, para os animais de estimação, enfim, né? Tá certo. Doutor Júlio, muito obrigada pelas informações e pela sua presença. Obrigado. Esse foi o RCTV Notícias e a gente se encontra em breve com muito mais informação para você. Tchau!